Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 4. Eu sou Romeu Scanhuela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Aqui você vai encontrar algo inédito, algo que não sai na mídia em geral. Nós dividimos esse podcast em 4 blocos. Brasília em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. Aí tem o Giro Regional, onde daremos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. E a Puxada de Orelha, onde comentaremos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Vitor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. E lembrar mais uma vez que estamos ao vivo no Clubhouse. Então, quem quiser acompanhar os próximos bastidores de nossa gravação, basta seguir o meu perfil, Vitor Escobar, ou do Romeu Scanhuela. E vamos para o primeiro bloco. Bom, a primeira notícia aqui do Brasília em Foco, então, é Câmara aprova a admissibilidade de PEC sobre imunidade parlamentar. Exato, Vitor. A Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 24 de fevereiro, só por uma questão de datas. Hoje é dia 25, quinta-feira. Estamos gravando esse podcast às 2h17 da tarde. Então, a Câmara aprovou ontem a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC 3/2021, que restringe a prisão em flagrante de parlamentar somente se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição, como racismo e crimes hediondos. A proposta foi aprovada por 304 votos a 154 e teve 2 abstenções. Texto da proposta, assinado pelo deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, e mais 185 deputados, visa alterar os artigos 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, que dispõem sobre as prerrogativas parlamentares. Entre outras coisas, a PEC quer vetar a possibilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal decretar a prisão cautelar de um parlamentar de modo monocrático, como o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A decisão de Alexandre foi referendada pelo plenário do Supremo posteriormente. O texto prevê também que a análise de materiais apreendidos em operações policiais no Congresso Nacional só seja feita após a aprovação do plenário do STF. A PEC também limita o poder de magistrados de definir onde os parlamentares presos em flagrante ficarão detidos. Nesta manhã de quinta-feira, os líderes partidários fizeram uma reunião para tentar chegar a um texto de maior consenso sobre o mérito da matéria, que deverá ser votado em sessão marcada neste momento que estamos gravando esse podcast. Margarete Coelho será a relatora, também em nome da comissão especial, e adiantou que fará mudanças em alguns pontos, como sobre a inelegibilidade e as condições para a prisão em flagrante. Com a restrição imposta pela PEC, somente poderá haver prisão em flagrante nos casos citados explicitamente pela Constituição, inclusive tortura, tráfico de drogas, terrorismo, ação de grupos armados, civis ou militares, e contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O relatório da deputada Margarete Coelho aprofundou a análise de um dos pontos mudados pela PEC, a necessidade de duplo grau de jurisdição para haver inelegibilidade de candidatos. Ela lembrou que o duplo grau de jurisdição é garantido pelo Pacto de São José de Costa Rica, que contém a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esse segundo julgamento ocorre quando a pessoa pode recorrer a outro colegiado de decisão de uma instância inicial. Muito bem. A nossa segunda notícia é Bolsonaro entrega à Lira proposta de privatização dos Correios. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu na última quarta-feira, 24/2, a proposta que permite que os serviços postais exercidos em regime de monopólio pelos Correios sejam realizados pela iniciativa privada. O texto foi entregue a Lira pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi à Câmara levar o projeto.
Um dia antes, o Bolsonaro foi ao Senado também entregar a medida provisória 1031 de 2021, que autoriza também a privatização da Eletrobras. Certo. O que você acha dessa proposta, Romeu, da privatização dos Correios? Eu penso, Vitor, que o Estado ele deve garantir os serviços essenciais para o cidadão, que são saúde e educação. E claro, né, a questão de controle, algum tipo de controle, de fiscalização de outras áreas. Mas a questão dos Correios, eu tenho absoluta convicção que já passou da hora de ser privatizado e ter uma concorrência. Não é possível que fique na mão do Estado um serviço tão importante, porque hoje a gente não tem só envio de cartas, né, como antigamente. Hoje você recebe na sua casa mercadorias do mundo todo e quem leva para você, em grande parte, é os Correios. Né? Claro que você tem algumas outras transportadoras, mas isso é bem pouco comparado com o serviço dos Correios, justamente por conta dos subsídios que os Correios ganham na hora de enviar algum material por ser um serviço do governo. Então eu acho que está na hora de uma concorrência, está na hora da privatização, não só dos Correios, né, mas também de outras empresas públicas que não tem que ficar na mão do Estado. Tem que ser da iniciativa privada, a gente tem que desburocratizar o Estado. Eu acredito em um Estado mínimo. Eu acho que nesse caso, para mim, assim, tão importante quanto garantir a melhora da qualidade dos serviços, que com certeza a gente vê muitos problemas nos Correios, é também garantir que a população continue conseguindo acessar, né, a todos os serviços postais e continue conseguindo fazer uso, né, dos serviços dos Correios a um preço também que seja justo, né, que também a privatização não sirva para as empresas aumentarem muito o custo do serviço em troca de uma melhora da qualidade. Quando entra a concorrência, Vitor, normalmente os valores, né, diminuem. Então, eu também acredito numa concorrência aí, né, tem duas grandes... que também os Correios acabam tendo um incentivo também, né, fiscal ali, acabam tendo um benefício, por isso que tem um custo mais baixo, né, por isso que até que os Correios acabam tendo um prejuízo, né, muitos anos, porque é justamente esse subsídio que o governo acaba fazendo, né. Sim, e tem aí a possibilidade, né, já se falaram da Amazon, cuidar né, assumir, comprar os Correios, já se falaram do grupo Magazine Luiza. Então, se fosse apostar em um aí, você apostaria em qual, Vitor? Bom, eu acho que... são fortes concorrentes, né? Difícil apostar. Mas eu acho que a Amazon tem vindo cada vez mais forte aqui no Brasil, né? Eu acho que seria uma boa escolha para esse tipo de trabalho. Vamos ver aí quem que vai dar o melhor lance, se acontecer, né, a privatização, quem vai dar o melhor lance aí para comprar os Correios. Exatamente. Bom, a nossa terceira notícia de hoje é sobre um projeto que obriga os condomínios a comunicar casos de maus tratos contra animais. O projeto de lei 281 de 2021 obriga condomínios residenciais e comerciais a comunicarem aos órgãos de segurança pública casos ou indícios de maus tratos contra animais ocorridos dentro da propriedade. O texto tramita na Câmara dos Deputados. A proposta, a pessoa tem um dever, né? Os condomínios têm o dever de realizar imediatamente por meio de canais de ouvidoria quando acontece um crime, né, em relação a maus tratos, né, ou por escrito em até 24 horas, né, segundo a proposta. E a comunicação deverá conter informações que contribuam para a identificação do infrator e a preservação da integridade do animal. Então vamos falar com o deputado federal Júlio César, para ele falar um pouquinho para a gente sobre o projeto. Olá, Romeu e Victor. Infelizmente, ainda estamos sendo surpreendidos por crimes desta natureza. Logo, esse projeto representa um grande avanço no que diz respeito ao fortalecimento das medidas protetivas aos animais que estão sujeitos aos maus tratos. Além do mais, eu acredito que esta proposta, caso seja aprovada e sancionada, tende a reduzir esses números.
É importante frisar que esse PL orienta que os condomínios comuniquem a ocorrência aos órgãos de segurança públicas especializados, imediatamente nos casos em andamento e por escrito nas demais hipóteses, no prazo de até 24 horas após o acontecimento do fato. Então, considero que a denúncia é sempre o melhor caminho, porque acaba sendo a melhor forma de preservar a vida desses animais. Lembrando ainda que os condomínios que desrespeitarem a lei, uma vez que sancionada, estarão sujeitos a penas como advertência e multa. Por fim, a gente reforça que não denunciar é ser conivente com os crimes relacionados aos maus tratos a animais. Um forte abraço e muito obrigado. Acredito que é mais um projeto importante, né, em defesa dos animais. A gente vê todos os dias aí, agora com a internet, casos de maus tratos, né? As pessoas, infelizmente, alguns seres, para falar aí, ser muito tranquilo na minha fala, mas alguns seres descontando a sua raiva, a sua agressividade nos animais. Então, acho que é um projeto de lei que vem aí em benefício dos animais que eu acho que a grande maioria da população deve apoiar. E assim, no projeto eles falam, né, que os condomínios também eles ficam obrigados a fixar nas áreas de uso comum cartazes, placas ou comunicados divulgando o dever de denunciar maus tratos contra os animais. E aí, para complementar também, né, que o descumprimento da medida pode resultar em advertência na primeira infração e em multa a ser definida pelos órgãos de proteção dos animais. Exatamente. Bom, a quarta notícia e última, né, do Brasil em Foco de hoje é um projeto que permite a venda de imóveis sem concordância do cônjuge. Então, o projeto de lei 5.022 de 2020 altera o Código Civil para permitir que um dos cônjuges venda bens imóveis sem autorização do outro, sempre que o imóvel contar com cláusula que o impeça de se comunicar com o patrimônio do casal. A legislação em vigor só permite a venda sem autorização do cônjuge, né, hoje, quando o regime de partilha adotado é o de separação absoluta de bens. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. O autor do projeto é o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, que diz que o objetivo da alteração é garantir o respeito ao direito de propriedade e a liberdade do proprietário de dispor do bem sem a anuência de terceiros. Tem uma justificativa dele aqui, abre aspas, né, no que toca à alienação ou oneração de bens imóveis gravados com a cláusula que o separe do patrimônio comum do casal, é perceptível o questionamento quanto à necessidade da anuência do cônjuge, tendo em vista que este bem pertence exclusivamente a um dos cônjuges. Fecha aspas. Tá certo. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. E vamos para o colado com a Justiça. Bom, nossa notícia de hoje do Colado com a Justiça é que nos Estados Unidos, empresas começam a exigir contratos de amor no trabalho. Então, de acordo com o site Consultor Jurídico, através de seu correspondente, o João Osório de Mello, ele elaborou um artigo interessante, né, publicado no Conjur, que grandes empresas dos Estados Unidos e seus assessores jurídicos estão se desdobrando para criarem aí políticas em situações de relacionamentos amorosos dentro das empresas e evitarem futuros problemas jurídicos. Algumas empresas encontraram uma possível solução, né, que é fazer os casais dentro dessas empresas assinarem um chamado contrato de amor, né, que ele cita no artigo. Tal contrato tem a finalidade específica de eximir a empresa de responsabilidade caso esse amor se torne incompatível com os valores essenciais da organização e lhe cause problemas jurídicos no futuro. Os problemas das relações amorosas no trabalho são bem conhecidos, né? E tem aí questão de favorecimentos pessoais, abuso de poder, chantagens, conflitos de interesse, más decisões e quaisquer outros problemas aí que pode gerar processos por discriminação e outras
outros problemas trabalhistas ou civis. O problema subsequente da empresa é definir em sua política o que é e o que não é aceitável, né? No caso de chefe subordinado, caso, né, amoroso de um chefe e a pessoa é subordinada a ele, a tendência é estabelecer que é proibido, né, um relacionamento. Mas a gente sabe o quanto é difícil, né, até a empresa identificar o que é um relacionamento amoroso dentro da corporação. Então, assim, tem essa tendência nos Estados Unidos, já existem contratos nos Estados Unidos quando uma empresa identifica que existe um casal dentro da corporação. E o que você acha, Vitor? Você acha que esses contratos vão chegar nas empresas brasileiras? Então ainda é incomum, né, nas empresas brasileiras esse tipo de contrato, mas quem já assistiu a série The Office já deve estar familiarizado com esse tipo de contrato, porque mostra, né, a série mostra o dia a dia de uma empresa fictícia de papel, mas eles tratam em alguns episódios sobre esse assunto, né, de comunicar a empresa e ter um contrato comunicando de que duas pessoas do escritório estão namorando. Então, acho que é importante, dá para entender, né, o sentido desse tipo de contrato, e eu acho que faz sentido. Eu acho que vai acabar chegando no Brasil, sim, mas com uma proteção jurídica realmente para as empresas, para garantir que aquele relacionamento não vai acabar causando algum prejuízo, né, para a empresa, no sentido principalmente dos conflitos de interesse, né, que podem acontecer. O problema é se a pessoa for casada e tiver que assinar um contrato desse, né? Casada não com a pessoa que está na empresa, casada com a pessoa de fora. Aí já é outro problema. Vamos lá, Vitor. Vamos lá, giro regional agora. Bom, nossa notícia de hoje, a primeira notícia, né, do giro regional, Minas Gerais terá de pagar mais de 2 milhões de reais a familiares de Aécio por aeroporto. Pois é, uma decisão judicial de primeira instância ainda, né, da comarca da cidade de Cláudio, uma cidade que fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte, determinou na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro, que o estado de Minas Gerais deverá pagar mais de 2 milhões de indenização pelas áreas pertencentes à família de Aécio Neves e que foram incorporadas ao aeródromo construído na cidade quando ele era governador. O valor é o dobro do que havia sido avaliado inicialmente. Como parte do valor já foi paga, o estado de Minas Gerais foi condenado a indenizar os familiares do ex-governador e atual deputado federal em um pouco mais de R$1.100.000, acrescidos de juros compensatórios num percentual de 6% ao ano. Para quem não se lembra, em 2014, no ano das eleições presidenciais, o jornal Folha de São Paulo revelou em reportagem que as chaves do aeródromo e o controle do mesmo, embora público, ficavam com parentes do então candidato Aécio Neves. A reportagem apontou que em 2010, no fim do segundo mandato de Aécio, o governo mineiro havia desembolsado quase 14 milhões para construir o aeródromo dentro da fazenda do tio do Tucano. Um primo de Aécio relatou que o ex-governador usava a pista sempre que visitava a cidade. A operação do local era considerada irregular pela ANAC, na época, né? E quando indagado pelo jornal, na mesma época, sobre a frequência das suas visitas à cidade e o uso do aeródromo, o Aécio não respondeu à Folha de São Paulo. Mas cabe recurso contra a decisão do juiz José Alexandre Marçom Guide. A Advocacia Geral do Estado disse ainda que não foi intimada sobre a determinação da comarca de Cláudio. A ANAC afirma que hoje o aeródromo está cadastrado e aberto ao tráfego aéreo com operação de aeronaves de pequeno porte. Bom, a segunda notícia nossa do Giro Regional de hoje é que um evento religioso com mais de 2.000 pessoas foi interrompido em Curitiba. Não tem jeito, né? Um evento religioso com mais de 2.000 pessoas foi interrompido pela Polícia Militar na noite da quarta-feira, dia 24 de fevereiro, no bairro de Batel, acho que é assim que se pronuncia, em Curitiba. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal e de fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo, que foram até o local após denúncias recebidas.
O evento chamado de Noite de Abrão foi realizado na Igreja Mundial do Poder de Deus e, segundo as autoridades, violou algumas regras estabelecidas pela Prefeitura de Curitiba e pelo governo do Paraná durante agora essa pandemia da Covid-19. Além da aglomeração, segundo o site Paraná Portal, diversos fiéis e funcionários não estavam usando máscara no local. Segundo a Polícia Militar, o promotor do evento foi encaminhado para a Polícia Civil para assinar um termo circunstanciado, né, e pode ser indiciado aí por crime contra a saúde pública. A igreja e os promotores do evento ainda podem ser multados em até R$ 150 mil pelo descumprimento das medidas sanitárias. E aí, só para lembrar que na última quarta-feira, né, a capital paranaense está aí com 93% da ocupação nos leitos de UTI, né? 93% de ocupação de leitos de UTI, ou seja, tem apenas 27 espaços vagos para atendimento de casos graves da Covid-19. E o município também anunciou na mesma data, né, na quarta-feira, a última, né, a retomada das medidas restritivas previstas na bandeira laranja. Então, assim, todo cuidado, né, é pouco. Não é porque a vacina saiu, né, e que as pessoas estão começando a se vacinar que a doença sumiu, né? A doença está aí e está mais forte do que nunca. Então, a gente precisa aí continuar com os cuidados, né? E a gente gostaria que todos tivessem a mesma consciência. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? A puxada de orelha da semana vai para o deputado federal Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, que criou o projeto de lei 255/21 para permitir que recursos do FGTS possam ser aplicados também na construção de templos religiosos. Hoje, segundo a lei, esses recursos devem ser aplicados em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, em operação de créditos de entidades hospitalares filantrópicas. O deputado Roberto de Lucena afirmou que o Estado brasileiro, né, muito embora laico, deve reconhecer o papel social desempenhado pelas instituições de cunho religioso. Bom, daí o que eu quero falar para vocês, nossos ouvintes, é que vem uma boa notícia. Que aí, dias depois, né, no dia 18 de fevereiro, o mesmo deputado apresentou o requerimento 224/2021, que solicitou ao presidente da Câmara a retirada de tramitação desse projeto de lei. Ou seja, ele criou o projeto e depois pediu a retirada, descriou. Então, possivelmente aí, né, não vai seguir, não vai tramitar na Câmara dos Deputados esse projeto de lei. Mas a gente entrou em contato, né, com o deputado para saber o porquê dele ter criado o projeto de lei e depois ter solicitado a retirada, mas não obtivemos retorno. De qualquer forma, né, tempo gasto, né, tempo dos contribuintes, né, uma possível lei desnecessária. Então fica aí o nosso registro. Exato, e vale lembrar também que a Constituição Federal já garante imunidade tributária a qualquer entidade de cunho religioso no Brasil, isentando-as, né, de todos os impostos governamentais incidentes sobre o templo onde ocorrem as cerimônias religiosas ou incidentes sobre as rendas. E a gente aproveita aqui para pedir para os templos religiosos não fazerem aglomeração, né? Vamos fazer aí, gente, online, missa, o que for, né? Todos os cultos religiosos, respeitando todos os cultos religiosos, mas vamos fazer online, vamos evitar de chamar as pessoas para os seus templos, né? Evitar de transmitir Covid. Acho que tem que ter aí a consciência de quem administra, né, as igrejas, né, pensar mais nos fiéis, né, e não convocá-los para irem assistir os cultos ou missas, que seja o que for. A gente sabe que muitas das vezes esses templos religiosos têm a função social, né, de ajuda à comunidade e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que não tem ajuda maior, né, à comunidade nesse momento do que não aglomerando as pessoas. Exato. É realmente um risco muito grande você colocar, né, várias pessoas de uma mesma região, de um mesmo bairro, sob o mesmo teto ali com essa pandemia, né, com o risco de você infectar todas as pessoas.
Então, eu quero convidar todos para seguir as nossas redes sociais, né? Se vocês encontram Segredos Políticos no Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Só que o Twitter nós estamos lá como Segredo Político, é a única mídia que a gente não conseguiu ainda o registro no plural. E pedir para vocês comentarem, compartilharem, né, divulgarem o nosso canal e comentarem aí o que vocês acharam dessa nossa última edição, né, sugerir pautas para a gente. Estamos aí à disposição de todos os nossos ouvintes. É isso aí, valeu, Romeu. Um abraço. Obrigado, um abraço, até semana que vem.